Eu vou direto ao ponto. Eu não gosto de fulanizar discussões, mas alguns casos servem de exemplo para que a gente possa discutir questões que têm a ver com tudo que estamos vivendo como sociedade. Há algumas semanas, todo mundo ficou sabendo que a influenciadora Cíntia Chagas terminou o casamento de 3 meses com o deputado estadual Lucas Bouve, do PL de São Paulo. Ela foi muito criticada pela direita, pela esquerda, por causa do fim desse relacionamento, porque ela sempre teve um discurso pró-família tradicional, submissão feminina e também sempre fez muitos ataques ao feminismo. No último capítulo, vazaram detalhes do inquérito que está sob segredo de justiça e que mostram que Cíntia denunciou o então marido por violência física, moral e verbal. Eu não vou entrar em detalhes da história porque o que nos interessa é o seguinte: uma personalidade que tem 6 milhões de seguidores, que usa sua influência para tripudiar sobre o feminismo, reforçar estereótipos muito bobos sobre as feministas, que usa sua oposição ao movimento para sinalizar a própria virtude como mulher, recorre a leis que só existem por causa dos movimentos feministas. Eu quero fazer um parêntese aqui. O que Cíntia faz não é exclusivo dela. Tem muita mulher ganhando dinheiro com esse crachá de antifeminista. Isso não é só sobre dinheiro. É para alimentar uma competição entre as mulheres no mercado afetivo. É isso o que essas mulheres fazem. Se apresentam como melhores opções, melhores mães, melhores donas de casa, mais bonitas, mais amorosas, mais submissas, mais mulheres. Mulheres de verdade. Mas voltando, ao se beneficiar de leis garantidas pelo feminismo e conseguir inclusive medidas protetivas que proíbem que o deputado Lucas Bouve entre em contato ou se aproxime dela, Cíntia foi atacada pela direita e pela esquerda pelo mesmo motivo: ter sido amparada pelo feminismo, ou pelo menos pelas leis que o feminismo conquistou. Tá todo mundo errado. E é sobre isso que eu quero falar. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Fui criada sobre a regência do feminismo, mas eu só fui levantar essa bandeira quando eu entendi que as conquistas dessa luta não eram sobre mim, não são sobre as mulheres de quem eu gosto. Essas conquistas existem para beneficiar até quem desdenha delas. Há uns 10 anos eu não me identificava com o feminismo, pelo menos não com o feminismo que começava a voltar numa nova onda, mas que vinha com características que não tinham a ver com o que eu acreditava ser uma luta por igualdade. Eu cheguei mesmo a desdenhar do que eu achava uma histeria e também de atitudes que eu não reconhecia num movimento social sério. De lá pra cá eu vi e vejo mulheres dizendo que são a favor das lutas do feminismo, mas não se consideram feministas. E há 2 semanas eu ouvi isso de uma amiga jornalista que é o feminismo em pessoa. Ela trabalha fora, independente financeiramente e emocionalmente, divide as tarefas domésticas, a criação do filho com o marido, fala sobre os absurdos da violência contra a mulher, do machismo que está presente na nossa sociedade. Eu me vi nela exatamente como eu me via há 10 anos. Lá atrás, eu poderia ter dado as costas ao feminismo como movimento, mas eu fiz exatamente o contrário. Eu decidi colocar em prática o feminismo no qual eu acredito, o feminismo que não virou uma caricatura. Esse feminismo que alimenta estereótipos totalmente equivocados, que prejudicam o entendimento sobre o movimento e acabam reforçando preconceitos. Eu reconheço que haja militantes radicais, mas isso acontece em todos os movimentos sociais, em grupos que acabam sendo engolidos por ideologias. Eu não estou aqui para negar que não haja feministas que odeiam homens, mas são a minoria da minoria. A maioria, na qual eu me incluo, não é anti-homens, não prega a superioridade sobre os homens, não tem esse papo de supremacia feminina. Inclusive porque a maioria das mulheres na nossa sociedade é heterossexual. Quem associa o feminismo exclusivamente a atitudes radicais ignora que o movimento tem diversas correntes e abordagens. Essa visão reduz o movimento a ações extremas, desconsidera as nossas conquistas e as pautas que são muito mais amplas. É o que a gente vê, por exemplo,
no discurso antifeminista que tenta negar a importância do feminismo em mudanças sociais e legais da nossa sociedade. Mesmo que as leis tenham sido feitas por homens, sancionada por homens, a gente vê esse discurso, se não fosse a mobilização de mulheres, a gente estaria lá no século passado. Eu quero destacar algumas mudanças aqui que são importantes e que tiveram a participação, sim, gente, de mulheres, tiveram um movimento feminista muito ativo. Eu quero destacar algumas mudanças aqui. O direito ao voto feminino, gente, isso foi em 1932, isso consolidou a participação das mulheres na política. Tinha mulher na rua lutando por isso. Mais tarde vem o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, que garantiu autonomia legal para as mulheres casadas, que puderam começar a trabalhar sem autorização do marido. Isso foi em 1962. A Lei do Planejamento Familiar, aprovada em 1966, que assegurou às mulheres o acesso a métodos contraceptivos e o controle sobre as suas escolhas reprodutivas. A Lei do Divórcio, em 77, que assegurou às mulheres o direito de se separarem legalmente. Só com essa lei, as mulheres separadas começaram a deixar de ser olhadas com preconceito. Só começaram. E na Constituição de 1988, a gente teve o Lobby do Batom, que foi um movimento feminista que chacoalhou a Câmara dos Deputados e garantiu que muitos direitos fossem incluídos na redação final da Constituição. A licença maternidade com 120 dias de licença remunerada foi um desses direitos. Nos anos seguintes, o movimento feminista continuou aí a conquistar muitos avanços importantes. A lei da criminalização do assédio sexual, que foi de 2001. 2006, a lei Maria da Penha, que criou medidas de proteção contra a violência doméstica. Só em 2015 a gente conseguiu aprovar a lei do feminicídio, que agravou a pena para assassinatos cometidos em razão do gênero. Em 2018 a gente tem a lei de importunação sexual, que finalmente tipificou o crime de importunação em espaços públicos ou privados. Então, é irresponsável esse movimento que desfaz da importância do feminismo e das mulheres e distorce o verdadeiro significado desse movimento. Outro estereótipo que é martelado pelas antifeministas é de que as feministas rejeitam a maternidade e a família tradicional. No entanto, o que o feminismo defende é o direito de escolha das mulheres, seja em relação à maternidade, ao casamento ou à vida pessoal e profissional. Tenta fazer um levantamento e você vai se chocar ao ver que a maioria das feministas é casada e tem filhos. Eu sou casada há 12 anos, estou num relacionamento monogâmico. E eu não tenho filhos depois de uma decisão muito pensada e conversada. E essa decisão só foi tomada quando finalmente eu entendi que filhos são um compromisso seríssimo que eu não estou disposta a assumir, eu e meu marido. O nome disso é responsabilidade. Tem mais. Uma coisa muito comum das pessoas antifeministas é retratar ativistas como mulheres frustradas, mal amadas, o que reforça a ideia de que o movimento é motivado por raiva e não por uma luta legítima por direitos. Isso é mau caratismo, é sujo, é manipulação. Mas cai quem quer. Outro equívoco é pensar que o feminismo quer acabar com as características que são tradicionalmente associadas à feminilidade. A gente tem o exemplo da deputada Bia Kicis, por exemplo, que disse que o feminismo é uma máquina de moer lindas jovens e transformá-las em barangas. Vamos lá, as pessoas são diferentes, os homens são diferentes, as mulheres são diferentes. O que a gente tenta combater é essa exigência de que todas as mulheres tenham que se sacrificar para se enquadrar num padrão que é inatingível para a maioria. Aquilo que a Cíntia faz ao se colocar como exemplo perfeito de mulher, falar o que as mulheres podem vestir, como elas podem se maquiar, que nome elas podem ter, é datado, ultrapassado, agressivo, é cafona, como ela mesma gosta de dizer. Então chegamos a Cíntia Chagas. Para quem pegou o bonde andando, Cíntia Chagas começou sua carreira na internet com dicas sobre gramática, como usar a norma culta do português de uma forma acessível, bem-humorada, mas ela explodiu mesmo quando ela começou a misturar o tema com assuntos do cotidiano, embrulhados numa atitude muito pernóstica e descambar para comentários elitistas com ataques ao feminismo e críticas muito cruéis a mulheres que não têm esse estilo Barbie afetada que ela incorpora. Desculpa, gente, não resisti.
Mas isso é um outro assunto. O que interessa aqui é que, no momento em que se prega aceitação, diversidade, ela usa a linguagem para agir como polícia moral e definir para seus milhões de seguidores o que é cafona ou não. Serve para tudo, gente. Para uso de pochete, nomes próprios, não pode Valdirene, Jade, esmalte rosa, depilação de axilas, as femininas, claro. As mulheres não podem usar tamanco, tomar cerveja, falar breja, usar piercing ou cropped, não podem dançar funk. Cíntia diz que tem alergia da palavra patriarcado. Veja, eu não gosto da palavra patriarcado, inclusive porque eu acho que ela foi banalizada. Mas eu não fico fazendo piada sobre isso, porque as críticas feitas ao patriarcado têm todo fundamento. Eu não gosto de expressões que acabam ficando surradas porque são usadas demais e perdem a força que precisam ter. Então eu procuro falar sobre o assunto de outras formas. Nem sempre é possível, às vezes eu vou lá e taco um patriarcado. A questão do apedrejamento da Cíntia Chagas passa pelo fato dela ter pregado que mulheres devem ser submissas aos maridos, ter sido, segundo as denúncias, vítima de violência verbal, moral e física e acabar recorrendo a leis garantidas pelo feminismo. Agora, eu fiquei espantada com a reação de vozes progressistas em relação ao episódio. Veja, ninguém é obrigado a demonstrar empatia, mas as manifestações de desprezo e regozijo mostram uma profunda desconexão com o movimento social que só existe para combater a opressão de gênero. A gente está falando de opressão de gênero. Não é preciso gostar da Cíntia Chagas para entender que a reação dela ao recorrer às leis de proteção que só existem por causa do feminismo é uma vitória do movimento e de todas nós que diariamente denunciamos situações de abuso. Não é preciso gostar de gente como Cíntia Chagas para entender que a reação dela ao recorrer às leis de proteção que só existem por causa do feminismo é uma vitória do movimento e de todas nós que todos os dias denunciamos situações de abuso. Essa influenciadora, ela é antifeminista, ela prega sim a submissão, ela tripudia de mulheres, de nós mulheres. Mas pelos relatos ela também é uma vítima. Ela é vítima do patriarcado, queira ela ou não, vítima dela mesma e vítima do seu discurso que é estereotipado, preconceituoso e cafona. E sinceramente, eu não tomaria nem um martini, já que ela não toma cerveja, mulher não pode tomar, com alguém com esse perfil, seja homem ou mulher. Mas como feminista eu abracei mais essa tarefa ingrata de defender os direitos de todas as mulheres, mesmo essas que se opõem ao feminismo, para que elas também tenham acesso à segurança, para que se sintam protegidas, respeitadas. Discordância ideológica não pode ser usada como justificativa para deslegitimar ou tripudiar de uma vítima. As conquistas do feminismo servem para isso, gente, para proteger inclusive mulheres antifeministas. O nosso papel é garantir que todas, independentemente das suas opiniões, tenham acesso à segurança, à justiça, à igualdade de direitos. Defender os direitos de todas as mulheres, mesmo essas, gente, que se opõem ao feminismo, é um passo difícil, mas é essencial para construir uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva, onde a solidariedade prevaleça sobre o julgamento. Isso não quer dizer que a gente não possa criticar outras mulheres. Por exemplo, para mim, cafona mesmo é ser antifeminista. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.